Olá, meus amigos de 1 milhão. Estamos entrando em 1 milhão, são 2.532 novos inscritos por dia, porque eu comecei no último dia de fevereiro, portanto, temos 1 ano e 1 mês de YouTube, nesse canal de YouTube. E chegamos a 1 milhão. Sem fazer alarde, sem histeria, sem gritaria, sem briga, com sobriedade, com fatos, sem querer fazer sua cabeça, simplesmente, humildemente, querendo fazer você pensar, apenas isso. Tentando interpretar os fatos, tentando dar uma visão além do lugar comum e conversando com você, com sinceridade, né, sobre o nosso país. Isso está em primeiro lugar. Não tem partido político por aqui. É Brasil. Esse é o partido. É o Partido Verde e Amarelo. É ética, lei, cidadania, justiça, moralidade, respeito. É isso que você encontra por aqui. Não vai encontrar gritaria, eu não vou fazer piadinha sem graça, não vou gritar, não vou fazer caretas, não vou abrir a camisa. Nós vamos conversar com respeito. Respeito que eu tenho por você que me acompanha. E vocês já são 1 milhão. E graças a você que me ouve, nós somos 1 milhão. Não somos 999.999. Cada um é importante. Vamos à nossa conversa de hoje? Bem, eu anotei aqui porque é muita coisa. Em primeiro lugar, eu queria falar dos profissionais da saúde aqui no Brasil, que estão expostos. Agora mesmo, um médico saiu da UTI, conseguiu sair. Ele estava contaminado pelo Covid-19. Ele foi para a UTI por obesidade, né? Isso complicou. Nós tivemos a primeira morte aqui em Brasília, aliás, exatamente por uma secretária do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Ela é da Vigilância Sanitária. A primeira morte. Ela tinha 61 anos. Né? Ela tinha obesidade mórbida, tinha hipertensão sem tratamento e era fumante. Né? Certamente ainda estava diabética. Né? E aí a gente costuma dizer, foi o Covid. Não, não foi o Covid. Né? Na verdade, não foi. Né? Eu vi um caso aí de Pernambuco, que o sujeito morreu de acidente e saiu lá no atestado médico problema respiratório causado pelo Covid. E foi um acidente. Né? Então, é bom a gente ficar de olho nisso. Aí eu pergunto, quem vai nos indenizar? Não fomos nós que criamos, que começamos esse Covid-19. Foram pessoas que viajaram e voltaram para o Brasil. Em geral da Itália, e na Itália chegou lá de Wuhan. Como eu já falei aqui, lá na Lombardia, que é uma capital da moda, e Wuhan também é. Então, houve um intercâmbio muito grande no Ano Novo Chinês. Né? Quem vai nos indenizar? Né? É só para lembrar, né? Não tem como não lembrar que a China levou mais de um mês para reagir. Ficou escondendo quando apareceu. Enquanto isso, Wuhan, uma cidade de 11 milhões de habitantes, estava exportando gente para outros países, principalmente para a Europa. Eu sei, a China está com um negócio trancado aqui, a guerra do ópio, que humilharam a China. Eu sei que a China ficou trancado aqui com Hong Kong 99 anos com a Inglaterra. Agora se vingou no Sri Lanka, né? Vai ficar 99 anos num porto lá do Sri Lanka, porque o Sri Lanka não pode pagar pelo porto que a China construiu. Né? Mas são questões internacionais, questões de poder. Né? Mas está todo mundo encontrando saída. Né? Por exemplo, minha irmã, minhas sobrinhas têm uma loja de bolo em Santa Cruz do Sul. Está funcionando, vovó faz bolo. Por quê? Está fazendo entrega em casa, fazendo uma espécie de drive-thru, entregando, a pessoa para no carro lá na frente. Não parou. Outra coisa, né? Minha filha lembrou, entrou lá num shopping no Rio de Janeiro, né? E o estacionamento estava cheio de moto.
dos entregadores das lojas, né, que estão vendendo. Aí eu pergunto, tudo bem, a gente está bom em casa, né? Eu estou em casa aqui, eu sou grupo de risco, eu vou fazer 80 nesse ano, tudo bem em casa. Eu preciso de uma vitamina C, eu chamo na farmácia e vem lá o moço de moto. Mas esse moço não está se expondo por nós? Vamos pensar nisso também, vamos pensar nisso, né? Eu comecei falando dos médicos, os médicos não têm proteção, os enfermeiros, o moço que lava o banheiro do hospital, não tem proteção, né? Eles estão sujeitos, como é que eles fazem para chegar em casa depois? Para se encontrar com a família, né? Assim os entregadores. Os entregadores usam máscara, usam luva. E por que nós não podemos usar máscara e luva também? A gente tem que ficar em casa bonitinho, né? Vamos pensar nisso, vamos parar de hipocrisia. Vamos pensar nisso. Pensar nas pessoas que estão trabalhando porque precisam trabalhar. Presidente Bolsonaro, hoje, dia 29 hoje, domingo, eu já perdi completamente a noção de dia sem sair de casa, né? Mas, enfim, nesse domingo ele saiu, foi a Ceilândia, foi a Taguatinga, foi a Sobradinho, eu fiquei vendo aí as visitas dele. O pessoal está lá na rua para vender, porque tem que vender agora, senão não come amanhã. Aliás, eu nunca vi isso, o presidente sair do seu bem bom lá do Palácio Alvorada, protegido, ir lá se expor, foi lá conversar, né? Mas nós jornalistas, nós somos superiores aos outros, né? Nós somos arrogantes, nós somos intelectuais, aí a gente critica isso. Ora, meu Deus do céu, vamos ficar no mundo real, vamos sair das redações para enfrentar o mundo real, a gente está cada vez mais se separando do mundo real. Isso é ruim para nós, porque a audiência despenca. Depois, claro, aí vem um coronavírus aí para nos salvar na audiência, a gente... meu Deus, o mundo está terminando, aí todo mundo vai nos acompanhar e a gente recupera a audiência. Calma, vamos com calma, né? Vamos com calma, senão... Olha, credibilidade é o nosso principal... Depois não digo que eu não avisei, né? É o nosso principal patrimônio, né? Mas, enfim... Está se descobrindo aí novas formas de trabalho à distância. De repente, a gente está encontrando uma forma de produzir com mais produtividade. Em casa, sem perder tempo no trânsito, sem lotar as ruas, sem congestionamento, sem acidente de trânsito. Eu fiz umas continhas, vocês sabem quantos brasileiros morrem por dia em acidente de trânsito? 111. Por coincidência, esse era o número de um mês de morte do Covid-19. Então é mentira essa história de dizer que está morrendo um brasileiro por Covid a cada 2 horas e 20 minutos. Vamos parar com isso. Vamos parar de pânico. Pânico não dá audiência, a gente perde a credibilidade, gente, né? Então é o seguinte, né? São 111 desde o primeiro, em um mês. Isso dá um dia de acidente de trânsito. Dá um pouquinho mais ainda de homicídios. Só que caíram os homicídios, despencaram os acidentes de trânsito. Isso é muito bom, é o lado bom da coisa. Então, se a gente descobrir que a gente pode trabalhar em casa e ter menos acidente de trânsito, a gente está ganhando. Daqui para frente, depois que acabar o Covid-19, daqui para frente. É ou não é? Né? Bom, e aí então um amigo de Recife me contou que está vendo borboleta em Recife, porque tem menos trânsito, menos poluição, passarinho voltando, borboleta voltando. Eu não noto isso porque eu moro na área rural, eu vejo isso todo dia, né? Mas na cidade é bom a gente pensar sobre a melhoria na cidade com menos barulho, menos trânsito, menos assalto, né? menos colisão, menos atropelamento, né? É bom a gente fazer essas contas aí. Na verdade, caiu mesmo. O pessoal está indo para a rua também, está pedindo para trabalhar, né? O que mais Bolsonaro ouviu foi a conjugação do verbo trabalhar, quando ele saiu lá para Taguatinga, Ceilândia e Sobradinho, que significam aí 1,5 milhão de habitantes, né? Essas 3, por aí, né? E foi o que mais que ouviu. As pessoas estão saindo para a rua em várias capitais fazendo passeatas, carreatas, né? Carreatas, aliás. E alguns governadores, eu estou vendo aqui Mato Grosso, Rondônia, Roraima, aqui na capital do país algumas coisas vão abrir na segunda-feira, né? É a reação, né? A reação
ao coronavírus. Olha, a gente tem que trabalhar, senão vai vir fome, né? Uma coisa que eu queria registrar também, eu falei em Rondônia, né? Roraima, aliás. Olha, aquele hospital de campanha que estava lá em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, aí como a Venezuela fechou a fronteira, o hospital se transferiu para Boa Vista. O hospital está com 80 leitos, inclusive 4 UTIs, para atender brasileiros e venezuelanos, né? É um hospital do Exército que está lá. E, enfim, eu acho que já falei quase tudo que eu gostaria de ter falado para vocês. Eu tô conferindo aqui, porque tem que anotar, é tanta coisa, né? Vamos, enfim, gente, vamos resistir. Ah, sim, só para mencionar, porque me pediram, vocês é que me pediram para falar sobre a CLT e as determinações de prefeitos ou de governadores ou do presidente da República para fechar comércio, né? Artigo 486 da CLT diz: no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. E já tem uma jurisprudência aqui, porque um dia aí fizeram uma desapropriação de uma propriedade rural e o sujeito tinha atividade lá, e quem vai pagar a indenização para os meus empregados? O Tribunal Regional do Trabalho de Belo Horizonte disse: não, quem paga é quem desapropriou, né? Tem que pagar, inclusive, integralmente a multa do fundo de garantia. Só não pagar aviso prévio, porque, afinal, é caso de emergência. Por hoje era isso. De Brasília, Alexandre Garcia.